Então, boa noite, pessoal. Vamos ir para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai dar continuidade aí, tá? Sobre as teorias da administração. Semana passada eu comentei algumas com vocês, mas eu não comentei todas, né? Para não ficar muito pesada. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí, né? Em relação às teorias da administração, né? Vamos dar continuidade nesse assunto. Mas antes, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que é o seguinte, Professora, vocês conseguem... Oi. boa noite. Aqui, você tira uma dúvida minha? Semana Uhum. passada, meu computador descarregou e não tive como entrar no segundo tempo de aula. A senhora passou algum trabalho? Então, eu passei sim, eu deixei até lá na plataforma. Na verdade, foi uma atividade, né? Não é um trabalho, né, com uma pontuação em si, tá? Você dá uma olhadinha lá na plataforma do ITEC que eu coloquei lá a atividade, tá? Ah, tá E ok, sim, assim que eu professora, ia obrigada. perguntar para vocês, se vocês conseguiram ir acessar a plataforma, conseguiram visualizar o material de apoio, os vídeos que eu deixei, porque eu gravei a aula, postei no meu canal no YouTube, tá? Vi que até alguns alunos se inscreveram, mas eu também postei lá na plataforma do ITEC. E também passei essa atividade. E eu vi que muitas pessoas não acessaram, porque lá tem uma porcentagem de engajamento, então eu consigo ver, né, se está engajando ou se não está. E eu vi assim que 80% da turma não acessou. E assim, vocês estão com dificuldade de mexer na plataforma, ou não tiveram tempo, ou realmente não apareceu para vocês? O que aconteceu? Professora, para te falar a verdade, eu saí da plataforma agora, né? Porque eu acabei de fazer a prova de anatomia, mas só que eu ainda não entrei na sua matéria, mas eu vou dar uma olhadinha lá. Entendi. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha, Professora, porque licença. eu vi que não é todo mundo que consegue ficar até o final da aula, né? Às vezes precisa sair, enfim. E às vezes as informações que eu dou no final da aula. Então, assim, quem não consegue assistir a aula até o final, né, não deixa de ir lá na plataforma, porque eu sempre vou deixar os vídeos lá, tá? Igual eu disponibilizei o vídeo 2 dias depois, se não me engano, e a atividade também eu vou disponibilizar lá. Então, assim, não deixem de entrar, porque lá eu consigo ver qual aluno que já fez, qual aluno que já entrou, o que o aluno acessou, e eu vi que o engajamento tá muito pouco. Assim, eu só queria conversar com vocês mesmo, se foi por falta de tempo, se vocês, né, possuem costume de acessar mesmo, tá? Mas assim, não deixem de acessar, aproveitando aí, né, a brecha, não deixem de acessar, tá? Ainda mais quem não consegue assistir a aula até o final, né, para não perder aí as informações. Tá, gente? E assim, peço que vocês fiquem até o final da aula também, né? Quem puder. Porque hoje eu vou fazer a dinâmica que eu não consegui fazer a aula passada, tá? Alguns de vocês já até me enviaram a atividade, mas assim, eu gostaria que vocês ficassem pra gente discutir esse assunto, tá? Que eu tinha pedido para vocês. Ah, tá. Tamires. Tamires mandou um recado aqui. Ah, sim, hoje é a sua primeira aula, Tamires. Mas depois dê uma olhadinha lá na plataforma, tá? Então, gente, o que eu estava falando é da atividade, né? Eu pedi que vocês escolhessem ali a teoria que vocês mais gostaram, né? E a teoria que vocês queriam que fosse aplicada no ambiente de trabalho de vocês. É Tânia. Esse é o nome, né? E eu pedi que vocês me enviassem aí, enviassem por e-mail, fizessem um texto, né, falando sobre isso e me enviassem por e-mail. Mas assim, né, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho hoje, até quem ainda não fez, não tem problema, mas eu queria que vocês falassem da teoria que vocês mais gostaram, tá? E o porquê, né? A teoria que vocês gostassem que fosse aplicada aí no ambiente de trabalho de vocês. Mas enfim, né? Chega de enrolação e vamos para a aula, né? Como eu disse, a gente vai dar continuidade aí, né? Falando das teorias. E eu vou começar agora a falar sobre a teoria burocrática, tá? Pelo nome, assim, vocês já conseguem imaginar como que é essa teoria? O que ela defende? Se é uma teoria mais racional ou é uma teoria
que visa mais o lado humano, só pelo nome, teoria burocrática. O que vocês acham? Quem sabe me responder? Hein, gente? Pelo nome, assim, burocrática. Vocês arriscam a dizer como que é essa teoria? Ela seria, professora, uma forma mais organizada? Sim, podemos dizer que sim. Mas mais uma característica assim, importante que você acha que define? Ó, burocrática. Eu acho que é as normas e as rotinas, né? Que tem que ser cumpridas, né, pela empresa. Acho que qualquer lugar tenha, né? Isso também, tá, gente? Essa teoria, ela visa a eficiência, tá? O principal objetivo é a eficiência, tá? Dessa teoria. E ela detalha como as coisas devem ser, né? Ou seja, cada coisa tem o seu lugar. Então, ela é muito organizada, né? Já dá para ver como a teoria também que valoriza aí, né? Que visa aí a organização no ambiente de trabalho. Só, né, que ela tem como característica principal a racionalidade e a eficiência, igual eu falei, né? Eles visam em muita eficiência, mas ao mesmo tempo a racionalidade. Então, a Professora, gente licença. consegue ver que eles visam mais o lado da empresa do que do funcionário. Né? Igual a gente viu semana passada das teorias das relações humanas, que ele visa primeiro aí o funcionário. Essa teoria não. Tá? Ela visa a eficiência junto aí, né, com a racionalidade. Então, não envolve muito em questões pessoais do lado do funcionário, não envolve muito aí o bem-estar do funcionário. Tanto que essa teoria ela foi bastante criticada, né? Ela recebeu várias críticas justamente por só visar os manuais, as normas, as regras, e esquecer ali dos funcionários, esquecer ali que são pessoas, né? São seres humanos que possuem sentimentos, né? Então, eles visavam assim, mais o lado da empresa e esquecia aí, né, desse lado humano. Ela visa assim, mais a eficiência e a racionalidade, tá? Ela deixa aí, né, de lado, né, as questões pessoais, né, e emocionais aí dos funcionários, tá? E nessa teoria, a burocracia ela está ligada, né, diretamente ao conceito de autoridade, tá? E a autoridade nessa teoria, ela pode ser classificada de três formas, né? A gente tem a autoridade tradicional, tá? O que seria a autoridade tradicional aí para vocês, na visão de vocês? O que seria uma autoridade tradicional? Quem sabe me dizer? Um padrão estabelecido, sim. Exatamente. Mas que padrão seria esse? Seriam que manuais pré-estabelecidos? Qual a opinião de vocês? Por ser tradicional, vocês conseguem idealizar assim quem comanda essa? Sim, mas de onde vêm essas normas? Quem será que idealiza essas normas? Vocês chutam? Então, gente, assim, né? Vocês já acertaram. Realmente é uma teoria que ela é baseada aí nos costumes e nas tradições, tá? Que são passados aí de uma cultura. Tanto que nessa teoria a gente tem a imagem aí do patriarca, dos anciões, né? Que é uma autoridade extrema, né? Nessa teoria a gente pode imaginar o rei, né? Que tem ali o poder supremo e o servo, né? Então, o rei manda, né? E o servo obedece. Então, nessa teoria, assim, sempre tem, né, uma pessoa que fica ali, né, com o poder, tá? E essa autoridade, ela é baseada, né, em religiões,
né, em crenças religiosas, enfim. A gente também tem a autoridade carismática. Pelo nome, o que seria a autoridade carismática? Aí, para vocês. Alguém sabe me dizer? A gente já viu a tradicional, né? Que é aquela sociedade, né, que obedece ali, né, um único líder, né, em cima de crenças, né, em cima de religiões. Agora, a autoridade carismática. O que seria aí para vocês? Será que ela Seria a seria melhor? personalidade do líder? Isso aí. Mas como assim a personalidade do líder? Como é que você me explica isso? Então, o meu modo de pensar é assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Aí, muitas das vezes, você chega numa empresa, você pode estar fazendo certo, mas você não está fazendo do jeito que o seu líder quer. Pode ser, essa também seria uma boa definição, né? Mas, assim, nesse caso aí, você ainda deu a opção da pessoa ter a vontade própria, né? Ou ela realizar a atividade do jeito que ela acha melhor. Né? E com isso ela é reprimida porque não é do jeito que, né, o líder ali quer. Né? Porém, nesse tipo de autoridade, né, ela é uma autoridade baseada nas características físicas, né, ou da personalidade do líder, tá? Então, a autoridade com seu poder, né, de persuasão, né, e com suas características físicas, ele consegue doutrinar as pessoas. Então, as pessoas simplesmente obedecem. Né, pelo simples fato ali das características físicas do líder ou ali pelo seu alto poder de persuasão, né, pela sua comunicação, né, que faz as pessoas acreditarem que aquilo é o certo. Tanto que às vezes essa autoridade, ela não é nem necessariamente pontuada em virtudes, tá? Às vezes, né, é uma autoridade que não tem as melhores virtudes, né? Não são éticas, não são morais. Então, assim, o que vale ali mesmo, né, é o poder de persuasão do líder, né? Vou dar um exemplo para vocês aí para ficar mais fácil. Né? Vamos supor que vocês estão passando muito mal e vocês vão ao médico, né? Vocês não sabem o que está acontecendo com vocês e vocês vão ao médico. Aí vamos supor que o médico dá um diagnóstico assim totalmente equivocado, tá? Enfim, né? Realmente o que você está sentindo não encaixa muito em determinada doença, então ele te dá um diagnóstico X ali e você acredita. E por que você acredita? Porque ele é um médico, né? Um médico que ele falar é isso mesmo, tá certo, né? Não são todas as pessoas que são assim, mas nesse tipo de autoridade é como se fosse isso, né? Às vezes o que o médico fala nem tá certo, mas por ele ser uma autoridade, né? Por ele ser um médico, por ele ter estudado anos e anos, o que ele falar ali tá certo, tá? Então, essa teoria encaixa aí esse exemplo encaixa aí nessa teoria, né? Que ela é baseada aí nas características físicas, né? Ou da personalidade ali do líder, né? Ele tem, Professora, assim, tanta verdade no que ele diz que, às vezes, a verdade dele não pode ser nem realmente verdade. Às vezes não é nem o mais correto. Mas pelo simples fato, né? Daquela pessoa saber falar, né? O poder de persuasão, as pessoas começam a seguir, né? O que eles dizem. Então, teoricamente, né, o que esse líder fala, ele é obedecido aí pelas pessoas. Pode falar. então, o que eu acredito uma liderança carismática seria que é um líder onde incentiva, capacita ou pode ele ter uma visão diferenciada e um comportamento fora do comum. Acredito que seja isso que a senhora queira passar para nós, né? Segundo a sociologia, o conceito adquirido pelo ambos sociólogos. Eu estou vendo aqui na internet também, pesquisando algumas coisas relacionadas à liderança carismática. Então, essa autoridade carismática, né, ela é definida aí pelo alto poder de persuasão, igual eu falei, tanto para o bem, tanto para o mal. Não estou falando que é necessariamente pelo lado ruim, que eu falei do médico, né,
que às vezes ele Sim. não sabe, ele não está, né, ali o diagnóstico, ele está confuso no diagnóstico, mas pelo simples fato dele ser médico, as pessoas acreditam. Mas eu tô falando assim, aqui eu dei um exemplo pelo lado negativo, mas, né, como Sim, eu e expliquei, positivo. né, essa... E positivo? Como que seria? Positivo, a gente pode dar o exemplo do médico também, né? Vamos supor que ele acerta em cheio o seu diagnóstico. E assim, por ele ser um médico, você vai acreditar fielmente, porque ele estudou para aquilo e ele é capacitado para aquilo e você vai aceitar, entendeu? Ok. Tem essa... Pode falar. Não, tem mais nada não. Eu só confirmei com a senhora que o que a senhora falou. Entendeu? Igual eu falei, essa autoridade carismática, né, ela não é necessariamente baseada, igual eu falei, ela não pode ser necessariamente baseada, né, em algo moral, né, ético, né, mas assim, pelo simples fato, né, de ser uma autoridade carismática, as pessoas, né, vão acreditar e vão aderir, mas não que isso seja ruim, né, que a autoridade carismática só vai ter o poder de persuasão ali para as coisas negativas, isso foi só um exemplo. Tá? Né? Tanto que se vocês lerem aí na descrição, se você ler na internet, se você ler em vários lugares, e lembrando, gente, que sempre a melhor fonte é o livro de vocês, tá? Porque às vezes os sites variam de uma coisa para outra, ainda mais como são teorias antigas, né? Enfim, né? Cada um escreve de um jeito, mas assim, a principal definição dessa teoria, né, que ela é baseada aí, né, na personalidade, né, e nas características aí do líder, tá? Mas lógico, isso pode soar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá? Agora vamos lá, né? Autoridade racional legal. O que seria esse tipo de autoridade para vocês? Um juiz? Autoridade racional legal. Né? Aqui a gente não está falando de pessoas e cargos em si, né? Vamos supor aí dentro de uma empresa, né? Aí vamos supor que lá o líder, né, ele adota esse tipo de autoridade racional legal. O que seria esse tipo de autoridade? Autoridades é uma autoridade que uma forma dele trabalhar, só que em cima de lei, exigir, mas em cima da lei, coordenar em cima da lei, fazer em cima da lei. Isso aí, tá? Essa autoridade racional legal, gente, ela é garantida, né, através de regras, normas, que é estabelecida ali por um regulamento, tá? Então, assim, ela trabalha, assim, né, em cima de normas, regras que foi estabelecida ali por um regulamento. Então, por ser ali, por estar ali em um regulamento, né, ela é obedecida também por todos. Não importa quem diz, tá? Não importa quem seja ali o líder. Se ele está falando que está no regulamento, então o pessoal vai acreditar, né? Os funcionários vão acreditar porque ele está falando que está no regulamento. Se está no regulamento é porque está certo. Tá? Então, segundo esse tipo de autoridade, né, é definido por isso, né? Porque ela trabalha aí em cima de regras e normas, tá bom? Então, gente, a gente tem esses 3 tipos aí de autoridades dentro dessa teoria burocrática, tá? Porém, dentro dessas 3 autoridades, né, tem um tipo de autoridade que a teoria se identifica mais. Qual dessas você acha que a teoria mais adota aí no ambiente de trabalho? Carismática, tradicional ou racional legal? Tradicional. Você acha que é a tradicional? Um pouco. Alguém
Alguém pensa aí diferente? Eu acho que a racional legal. Eu acho. Isso aí. É a racional legal, tá? Porque a racional legal, ela é mais adequada para o ambiente de trabalho. Porque não sei se vocês perceberam, mas as outras, ela é muito personalista, né? Ou seja, ela possui muito da personalidade do líder, né? Igual a tradicional, né? As virtudes são em cima de crenças, né? De religião, né? A segunda, a carismática, né? Em cima aí da personalidade do líder, né? Já essa terceira autoridade, que é a racional legal, ela é em cima de normas. Então, ela é uma autoridade, assim, podemos dizer assim, ética não, mas é uma autoridade, assim, mais coerente, né? Porque ela é em cima, né, de normas pré-estabelecidas ali, né, em cima de manuais, não é uma coisa que é por conta de uma personalidade de uma pessoa, né? Vamos supor, igual aqui, né? Eu sou enfermeira, né? Sou docente também em enfermagem e eu trago para vocês o que está na bibliografia de vocês, né? Eu não posso simplesmente falar aqui o que eu acho, né? Então, assim, por mais que eu seja, né, vamos supor, né, que a autoridade que eu uso aqui, né, em cima ali do livro de vocês, que entraria ali em algum manual, né, aqui nessa aula seria aí a autoridade racional legal, né, porque eu trago para vocês informações em cima de uma bibliografia que não é minha, é uma bibliografia coerente que está aí há muito tempo, né? Eu não posso chegar, agora eu posso chegar aqui, né, e falar minha opinião sobre várias coisas, assim, né? Para burocrática, eles visam aí a autoridade racional legal, que, né, que ela advém aí, né, de manuais, né, de protocolos pré-estabelecidos, tá? E essa teoria das relações humanas, professoras, não seria legal também, não? Então, na verdade, gente, a gente está falando da teoria burocrática. E dentro da teoria burocrática, há esses 3 tipos de autoridade. Tá? Então, o que eu estou falando é sobre autoridades dentro da teoria burocrática. Tá? A teoria das relações humanas é uma outra teoria que eu expliquei para vocês semana passada. Tá? Quem lembra aí o que é a teoria das relações humanas? Ai, meu Deus, das relações humanas. É aquela que visa o... Meu Deus. Teoria das relações humanas é aquela que visa primeiro o bem-estar do colaborador, porque pensa que o colaborador que trabalha feliz rende mais para a empresa. Verdade. Isso aí. E ela é diferente da teoria burocrática que a gente está vendo aqui, né? Como ela é racional, ela visa mais os lucros da empresa do que o funcionário em si. Tanto que os princípios básicos dela é o caráter racional e sistemático da divisão do trabalho, impessoalidade nas relações humanas, considerando o indivíduo apenas em função dos cargos, determinação de procedimentos e rotinas, tá? Isso até é legal, né? Na enfermagem é super válido. Remuneração condizente com o cargo exercido e necessidade de exibir símbolos que evidenciam o poder dos participantes. Tá? Então, aqui são os princípios da teoria burocrática. E vocês acham interessante, né, essa teoria e esses tipos de autoridade aí nos dias de hoje? Porque se vocês forem ver, gente, essas teorias são teorias antigas, tá? Se vocês olharem a data lá no livro de vocês, igual eu falei, eu não trouxe nome aí de percursor, de teoria, e nem de data, porque eu não quero que vocês decorem data e nem nome. Se vocês quiserem olhar lá depois, assim, mas eu trago mesmo o objetivo para não ficar coisa maçante, né? Eu trago em formas de exemplos, né, de uma forma mais leve para vocês entenderem. E eu estou entendendo que vocês estejam aí compreendendo, né? Tanto que uma aluna aí falou perfeitamente aí a descrição da teoria das relações humanas. Mas, assim, essa teoria que eu acabei de explicar, vocês acham que é válida em um ambiente
trabalho nos dias de hoje para a enfermagem atual? Eu acho, professora, que as normas, elas não são feitas à toa, entendeu? Acho que elas têm que ser seguidas para poder ter um controle. Porque se todo mundo resolver trabalhar da forma que quiser, vai virar uma bagunça. Então, a gente tem que ter um padrão, tipo assim, hoje todo mundo vai falar a letra A e a letra A, todo mundo falando junto para não dar errado para ninguém fazer coisa errada, entendeu? Se fizer algo errado, a pessoa pode falar, olha, eu fiz de acordo com o que está aqui na norma, entendeu? Você tem uma coisa até para te respaldar também, né? Você ter leis cobra, mas também te respalda. Então, eu acho que tem que ter sim, porque senão, olha a quantidade de profissionais de saúde que trabalham num hospital de emergência. Imagina se todo mundo resolver fazer o que quer. Não seguir Mas leis. você acha que só essa teoria ela encaixa ali num padrão de administração? Só ela, tem que ser só ela. Você acha que só ela basta? Não, eu acho que não. Eu acho que também se a pessoa viver só em cima de regras, vai ser uma coisa muito assim, muito seca, né? Vamos dizer assim, muito automática. A pessoa vive só em... sei lá, acho que não tem como, não. Não, e nem questão das autoridades. Imagina se a gente vivesse hoje em dia nos hospitais em cima de crenças, né? O paciente tá doente, né? Ele tá doente, ele tá com algum problema. Vamos lá fazer um chá. Não duvidando disso, tá, gente? Mas assim, vamos fazer um chá que o paciente que a PA vai diminuir, né? Ou ali tem muita gente que ainda faz, né? Para curar o umbiguinho do recém-nascido. Coloca a moedinha, não é isso? Isso. Quem já ouviu falar isso? Acho que todo mundo já deve ter escutado, né? Coloca a moeda antiga, que é aquela Tem maior. Gente aqui, gente, que até acredita. Mas assim, quando vocês estudarem isso em saúde da criança, não sei se vocês já tiveram, vocês vão ver que isso que não funciona. Então, assim, imagina se a gente fosse, né, instruído em cima desses tipos de autoridade. Então, assim, o que a gente pode perceber é que toda teoria ela tem ali, né, o seu lado positivo e o seu lado negativo. Né? A gente pode extrair da teoria, né, algo bom. De cada teoria algo bom. Tá? Eu vou até colocar uma imagem aqui, porque aqui a gente ouviu falar muito, assim, de autoridades, né, e autoridades severas. Eu trouxe uma imagem aqui que vocês vão ver que é o seguinte, né, que hoje em dia isso na enfermagem não é interessante, né. Tanto que a gente, né, o nosso enfermeiro, né, o nosso enfermeiro supervisor, a gente fala supervisor, a gente não fala mais enfermeiro-chefe. Né? Não sei se vocês já observaram isso. Agora, o supervisor em empresas é o líder, não é mais o chefe. E eu trouxe aqui até a diferença, né? Como que isso traz um impacto grande aí na vida das pessoas. Igual que o chefe, ele manda, o líder, ele orienta, né? O chefe, ele amedronta. O líder, ele dá ali o entusiasmo. O chefe, ele diz vá, né? O líder diz vamos, né? O chefe, ele se baseia na autoridade. O líder, ele se baseia na cooperação, tá? O chefe atrapalha, o líder ajuda, o chefe procura culpados, o líder assume as responsabilidades, o chefe faz mistério, o líder comunica, o chefe fiscaliza, o líder acompanha, o chefe desmoraliza, o líder confia, tá? E o chefe promete e não cumpre, né? E o líder nunca promete o que não pode cumprir. Então, assim, eu trouxe esse quadro aí só para, né, só para vocês observarem, né, que, assim, nessa teoria, né, de ter muitas autoridades, né, de ter ali um patriarca, ancião, isso não é legal nos dias de hoje, mas estabelecer rotinas e normas, sim. Então, o que eu quero que vocês enxerguem é que cada teoria dá para extrair algo bom, tá? Até trouxe uma outra imagem aqui também. Olha. Nessa imagem, qual que vocês acham que é o chefe e qual que vocês acham que é o líder? Líder é o segundo. O líder é o segundo.
né? Ele pega junto, né? Aí, no caso, ele rema junto e estão todos felizes. Por mais que ele é, entre aspas, a autoridade, né? Ele está junto com a equipe, tá? E nesse segundo aí, a gente vê ele só mandando, né? Os funcionários ali reprimidos, né? E trabalhando sozinho. Então, gente, dessa teoria, o que eu quero que vocês entendam é o que a gente pode extrair de bom, né? E estar utilizando aí no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, essas imagens aí dá pra gente, né, ter bastante noção aí do que é ter um chefe e do que é ter um líder, tá? E, gente, agora eu vou falar de outras teorias, tá? As teorias que eu dei semana passada e a teoria burocrática que eu iniciei a aula são teorias mais antigas. Agora eu vou falar sobre outras teorias, tá? Essas teorias estão até bem pequenas no livro de vocês, eu trouxe mais material para complementar, tá? Porém, são teorias mais recentes, tá? A gente tem a teoria estruturalista. O que seria essa teoria na concepção e na percepção de vocês? Teoria estruturalista. Faço a mínima ideia. É uma Só teoria que tem abordagem no plural, que observa a organização tanto no seu aspecto formal quanto no aspecto informal. Acredito que seja isso. É isso mesmo, que tá até no livro de vocês. Mas o que você entendeu por isso? Que possui uma abordagem plural, que ela, né, visa ali tanto o aspecto formal quanto o informal. Seria uma teoria onde vê tanto o lado vê o lado de todas as pessoas, tanto um lado um lado do técnico de enfermagem, mas também do paciente, vamos dizer assim. Perfeito. Tá? Essa teoria, gente, só para começar, né, ela é um misto da teoria da administração científica, clássica e relações humanas. Porque se vocês pegarem para ler, né, todas essas teorias, ela tem os seus lados positivos ou negativos. Ou ela é muito rígida, ou ela também é muito livre, né? Igual a teoria das relações humanas, pode ser que muitas pessoas tenham se identificado com ela, né? Mas será que se você colocar o ser humano no centro de tudo, né, realmente vai ser tão funcional? Eu falei, né, que semana passada, se o funcionário estiver satisfeito, ele vai produzir mais, porque o resto vai ser consequência. Mas isso é através da visão da teoria. Mas será que na realidade realmente é funcional? Então, todas essas teorias, elas tinham falhas muito grandes e acertos também muito grandes. Então, essas teorias mais recentes, né, elas vieram aí para reformular e pegar o que cada teoria tinha de melhor. Tanto que essa teoria estruturalista, ela pega aí os pontos positivos da teoria da administração científica, pega a teoria clássica e das relações humanas, tá? Então, ela pega aí um pouquinho de tudo que essas três teorias têm de melhor e mistura em uma só, tá? E essa teoria, ela tem foco na estrutura e no ambiente, né? E assim como o nosso colega acabou de falar, ela possui uma abordagem plural, tá? Então, ela visa, né, tanto o lado do funcionário, tanto o lado da empresa, tá? E assim, né, ela vê como esses dois aspectos, como esses dois quesitos se relacionam aí com o meio ambiente em si, tá? Com o ambiente em si, na verdade. Então, é uma teoria, né, que visa tanto o lado do funcionário, visa os dois lados, né? Os dois lados da moeda, tá? Então, assim, é uma teoria que não põe o indivíduo, né, como prioridade, mas ele também não coloca a empresa como prioridade, né? Ali, né, a gente tenta ali, né, ter o equilíbrio, tá? Então, porque é uma teoria mais recente, tá? A gente também tem a teoria neoclássica. O que seria a teoria neoclássica para vocês? Só pelo nome vamos tentar pensar. A gente já viu a clássica. E a neoclássica, o que seria? Ó, enquanto vocês vão pensando, eu vou ler o bate-papo aqui de vocês.